Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, Alexia, tudo bom? Oi, Foster, tudo e com você? Tudo ótimo. Obrigado. Então, Alexia, hoje a gente vai falar sobre mim, né? Sobre você e o seu relacionamento com o português. Já estou um pouco ansioso, Por quê? porque eu não gosto de falar sobre mim. Para com isso. Não Você é vai meu ajudar estilo. todas as pessoas. Obrigado, amor. Então, se for para os outros, eu faço. Exatamente, a boa ação do dia. Tá, então, onde você quer começar? Eu quero começar te perguntando o que eu pergunto para todos os meus alunos, que é por que que você quis começar a aprender português? Bom, é uma história longa, mas vou te dar a versão simples, tá? Aham. Mas realmente eu acho que o português e também o Brasil escolheu a mim, não Como foi? assim? Bom, eu estava estudando nos Estados Unidos, fazendo um mestrado em relações internacionais ou negócios internacionais. E o programa que eu estava fazendo, você tem que fazer um ano nos Estados Unidos, estudando coisas, negócios, etc. E um ano fora. E como eu já falei espanhol, Já é, falava? como eu já falava. Caraca, é um Você erro que eu. sempre, você sempre erra isso, Eu sempre. sempre esqueço qual é. Como eu já falava espanhol, eu decidi, bom, português seria interessante, seria um pouco mais fácil do que, sei lá, chinês. E o programa, meu programa estava localizado no Rio. Então eu falei, bora, gente, passar um ano no Rio era uma oportunidade fantástica. Então foi isso. Ótimo. E, bom, aí você chegou aqui, você tipo, você já tinha feito aulas de português antes de vir, ou você deixou para aprender tudo aqui? Muito pouco, muito pouco. Na verdade, eu fiz mais ou menos tipo um mês intensivo de aulas, que eu estava estudando sozinho, escutando muita música e também fazendo aulas com a faculdade. Mas quando eu cheguei, ainda eu falava muito pouco. É, mas aí você conseguia se virar. Sim, eu estava falando portanhol, que é uma Portunhol. portunhol, que é uma mistura de espanhol e português. Eu acho que a gente já pode considerar portunhol como uma língua, né, do mundo. Porque tem como a gente estava em Chile, Argentina, Uruguai, todos os brasileiros estão falando portunhol. Então, Inclusive eu. no começo, mas Sim. no final da viagem você estava falando espanhol. Obrigada. E aí você chegou com seu pouco conhecimento e você aprendeu português, assim, na marra, né, como a gente gosta de falar. Na marra, quer dizer o quê? No dia a dia, nas experiências, sem ninguém te ensinando, é tipo na marra. Sim, não. Eu estava fazendo aulas na faculdade, mas eu fiz poucas aulas e eu diria que
90% do português que eu aprendi foi nas ruas, conhecendo gente e também coisas que eu estava fazendo sozinho, como escutando música e estudando pela internet. E, bom, e você veio com um grupo de amigos, né? Sim, eu acho que era um grupo de 6 gringos, sim. E eles também aprenderam português que nem você? Eles aprenderam português também? É a pergunta? Não É. entendi. Eles aprenderam português também que nem você? Que nem você quer dizer o quê? Como você? Ah, tá. Tinha muita variedade. Tinha, por exemplo, um cara que não falava nada e nunca aprendeu. E tinha uma menina, uma mulher que já era com Casada? casada com um brasileiro. Então ela falava muito melhor comparada com o resto. Então todo mundo tinha níveis diferentes. E qual é a sua maior, é, digamos, o que que você acha que é a maior diferença entre o espanhol e o português? Os sons, com certeza. Com certeza. Como Porque assim? agora eu vou falar como professor, né? Porque eu sou professor de inglês. Mas, gramaticalmente, são línguas bem parecidas. Por exemplo, se pode ler espanhol, provavelmente pode ler português e entender, sei lá, 90%. E vice-versa também. Então, falando da estrutura e a gramática das línguas, são bem parecidas. Mas, foneticamente, falando dos sons, eu acho que foi uma coisa que eu percebi logo, que me ajudou muito, é que o português é bem diferente. Tipo, é um idioma totalmente distinto do espanhol. Eu sempre falo isso para os meus alunos também, que o português tem 55 sons e o espanhol 30, 35? 30, 38, se não me engano. É muito menos, muito menos. Sim, E se você fosse falar qual é a palavra mais difícil para você em português? amor, eu não quero fazer isso agora, não. Por favor, Borboleta. 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 Que é butterfly em inglês. Mas não sei, é uma palavra que eu nunca peguei. Eu não falo certo. A Alexia sempre está me sacaneando. E Não estou sempre, não. Não estou sempre, não. Ah, mas é muito melhor você saber, você não saber falar borboleta do que eu com a minha dificuldade falando something. por exemplo, a Alexia tem muita dificuldade em falar a palavra something, que vai aparecer em cada conversa sempre. E butterfly, quase nunca, uma vez por ano. E olhe lá. Mas, amor, eu posso voltar para os sons rapidamente? Claro. É, é que para as pessoas que já sabem um pouco de espanhol, tanto faz se você somente estudou um pouco de espanhol no colégio, você tem que perceber que são, é tão diferente, não somente os sons, mas o ritmo, o jeito que os brasileiros têm quando eles estão falando. Por exemplo, em espanhol é tão tipo, hola, ¿qué tal, tío? Essa hostia tem um ritmo que é tão diferente, mas o brasileiro É, eu, tem muito mais musicalidade, né? é isso que eu ia falar. Você consegue mudar o tom de alguma frase em 2 segundos. Então, da forma como você fala, da forma como você canta, a língua é muito diferente do espanhol. Exatamente. Por exemplo, se eu falar, sí, tío, es que te entiendo perfectamente. Mas em português é tipo, claro, cara, eu te entendo perfeitamente. É tipo, você está cantando, né? E se você quiser ironizar, aham, claro, te entendo perfeitamente. Aham. É, acho isso muito engraçado. Mas, enfim, e qual conselho você daria para as pessoas que estão começando a aprender português agora
e não sabem de nada de espanhol. Que não sabem nada de espanhol. Bom, duas coisas. Se é a segunda língua sua, quer dizer, é a primeira vez que você está aprendendo uma língua nova, é complicado, né? Ficou horrível. Se é a primeira língua sua, além da nativa... Bom, eu acho que a coisa mais importante é perceber que o processo de aprender um idioma novo é difícil e focar no processo. Você tem que pensar que todos os dias você está aprendendo uma coisa nova e realmente ter um bom professor é importante. Mas se você já sabe como aprender línguas, somente focar nos sons e o ritmo do português e escutar música brasileira e podcast como o Carioca Connection. Simples. Exatamente. Ótimo, adorei os conselhos. Você acha que tem alguma coisa mais para falar para as pessoas sobre? Sim, mas para um outro episódio, que são as vogais nasais em português, que não existe em inglês e nem existe em espanhol. Por exemplo, não, é bem difícil. Não, tão, são. Sim. Sim. So nasal vowels, if you are a new Portuguese learner or intermediate or just want to take your Portuguese to the next level, I always recommend focus on nasal vowels, and we can do an episode on that later. Bom, Alexia, mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Então, para todos, bons estudos. Happy learning. Obrigado, Alexia. Eu tenho que dar uma aula agora, então a gente se fala logo. Até já já. Sim. Tchau. Ciao. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.